tal um pãozinho de castanha com chocolate? Gostou? É o que tem agora, minha gente. É só vir, só chegar. É o que tem pra agora à tarde. Só aí. chegar na Coab aqui, Até ó. agora à tarde. Que Cola, tá aqui. cola com nós. Cola, que é sucesso. Cola com nós que vocês passam de ano, né? Passa Aline? de ano, é Passa de ano sucesso. tranquilamente. Vamos para os nossos ingredientes desse pão que está parecendo macio, Leonardo. Tá bonito mesmo. Tá viu? bonito, hein? Fermentação boa, bonito, bem Tá feitinha. bonitão. Tá legal. Quanto que nós pode vender esse pão aí? Esse pão é um pão um pouco mais caro. Porque tem castanhas, tem chocolate, tem açúcar mascavo que também é um pouquinho mais caro. Mas dá pra você vender aí tranquilamente o quilo desse pão, em torno aí de uns 35, 40 reais. Gostei. Dá sim. Normalmente o preço de um pão francês é em torno de 25 reais o quilo, né? 26 reais. Esse pão aí pode... Até 40 reais você consegue vender o quilo desse pão tranquilo, viu? Dá pra ganhar um dinheirão. E pão se vende por quilo, viu, gente? Não por unidade, porque senão você vai perder dinheiro, tá? Boa. Preste atenção com isso. Então vamos para os ingredientes. 4 xícaras ou 500 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de castanhas trituradas, da sua preferência. 1/4 de xícara ou 40 gramas de açúcar mascavo. Um envelope ou 12 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos, 2 colheres de sopa ou 25 gramas de manteiga, 1 colher de sopa ou 10 gramas de sal, 1 xícara ou 250 ml de leite, 100 gramas de chocolate picado e 2 ovos para pincelar. É isso aí. Como todo pão, né, que a gente fala, é super fácil, não tem segredo, mas aqui também não tem segredo, vai continuar sem segredo, fique tranquilo, tá bom? Mas eu vou mostrar pra você o passo a passo, Tá tão é super acostumada simples. a fifizar, que daí ele cria um sensacionalismo, entendeu? Para! Tem segredo, eu vou contar pra vocês, fiquem tranquilos. Bom, pra gente começar fazendo pão, eu vou dissolver um pouquinho aqui o fermento, a gente sempre faz isso, né? Isso é importante, esse primeiro passo é importante. Mas se você tiver uma batedeira com aquele acessório gancho, você pode colocar tudo direto na batedeira e bater tranquilamente, tá? Por aproximadamente uns 5 minutos. Pode colocar tudo isso aqui, exceto o chocolate. Claro que o chocolate vai só depois. O restante você pode colocar tudo na sua batedeira, tá? Mas aqui, como você, provavelmente a maioria das pessoas não tem essa batedeira no gancho, eu vou fazer na mão, como eu faço na minha cozinha, eu faço no braço. Tá. Para começo de conversa, nós temos aqui a farinha e eu vou juntar todos os secos primeiro. Tá. Então, junto com a farinha, eu coloquei a castanha. Gente, aqui é um mix, deve ter aqui pelo menos uns 4 ou 5 tipos de castanha aqui. Tudo que tinha lá, né? Eu dei aquela apanhada no meu armário, falei assim, tinha castanha de caju, tinha pará, nozes, amêndoas, tudo, tinha até Foi amendoim. Processei tudo, mas não processe demais. A gente não quer que você faça uma farinha dessa castanha. Tá. A gente quer sentir os pedaços de castanha. Tá? Então é uma coisa bem rústica mesmo, tá vendo? Ó? Não processe muito, porque assim quando você for comer, você sente a crocância da castanha, tá? Não é pra fazer farinha, não. Junto eu vou colocar o açúcar mascavo. Depois que você comer, Abby, você vai sentir que não é um pão tão doce. Ai, gostoso. Porque o açúcar mascavo ele não adoça muito, né? É diferente do açúcar refinado. Ele é um açúcar mais saudável. Então, para você que está buscando mais saúde na sua alimentação, faça com açúcar mascavo que vai ficar legal. Então dá pra passar uma manteiguinha nele. Tá, tranquilamente, tranquilamente. Sal, uma pitadinha de sal. Pra ficar mais saudável. Para ficar mais saudável ainda, a gente passa uma manteiguinha, bota na chapa de novo e assim vai. Boa, Biane, foi boa essa. Saúde é com a gente mesmo. A gente que é tenta, isso? né? É isso. Gente, mas não é fácil, viu, gente? Vou falar que não é fácil. É. Não é fácil. Trabalhar com comida e ter uma regra É difícil, pra se né, Léo? alimentar, olha. É. Não é fácil. Às vezes eu olho no relógio, 3 da tarde, eu falei, rapaz, mas não almocei, não comi nada. E é difícil, né? É complicado. Mas é importante ter essa regra aí. Bom, misturei aqui os secos primeiro, tá? Você vai na sua batedeira, faça isso também, misture um pouquinho os secos antes de você botar para bater. Aí você pode colocar já o fermento dissolvido aqui, diluído, com um pouco do leite. Os ovos e a manteiga. Lembrando que o leite, gente, o restante do leite você vai colocar aos poucos. Isso é importante, tá? Não coloque o leite tudo de uma vez, porque a gente não sabe como é que tá a sua farinha, se ela tá mais seca, ou se as suas castanhas ficaram mais secas, precisa de um pouco mais de líquido ou menos líquido. Eu sempre coloco na receita um pouco a mais do líquido
para justamente a gente poder ajustar dessa forma, tá? Às vezes precisa, às vezes não precisa. Não acrescente mais farinha na sua receita, senão ela vai desandar e não vai dar certo. Quando a gente fala em pão, a gente fala em porcentagem. Então assim, tem tantos por cento de farinha que tem que ser colocado, tantos por cento de sal, tantos por cento de açúcar. E quando você altera isso, o seu pão pode dar errado. Tá. Bom? Vou colocar um pouco aqui de leite, só um pouquinho, metade mais ou menos do que eu tenho aqui. E aí vou misturar e começar a trabalhar essa massa. Toda massa de pão, ela precisa de glúten, desenvolver o glúten. Mas eu quero fazer um pão sem glúten. Aí você precisa comprar uma farinha sem glúten. Sem glúten. Porque não Tá. tem jeito eu tirar o glúten, não tem como, tá? Você precisa ter uma farinha sem glúten, que no mercado tem também. Não tinha, hein? Era difícil tinha. encontrar. É mesmo, agora né? tem, Agora tá? tem, né, Léo? Agora você encontra com uma certa facilidade aí. Para quem não pode comer glúten, né? Encontra com uma certa facilidade. Aí você vai trabalhando essa massa. Tenta envolver primeiro antes de colocar o restante do leite. Desse jeitão aqui. Pronto. Pode pôr para mim, Abel, o restante? Posso. Pode colocar todo ele. Pode não colocar tem todo? problema, pode. Que eu já fiz a medição, a farinha é a mesma, então tá tudo certo. Pronto. E aí, gente, aqui é o sistema de sovar. Você vai sovando a sua massa, né, trabalhando essa massa para que ela desenvolva o glúten, para que ela desenvolva um ponto de véu, que é aquele ponto onde a gente consegue puxar e esticar a massa. Significa que ela já está bem mexida, que o glúten já desenvolveu, que a elasticidade da massa também já desenvolveu, e aí sim o pão vai dar super certo, eu garanto para vocês. A parte mais chata de fazer pão, é essa, né, de sovar, do trabalho manual, mas tem que ser feito. Quanto melhor você faz essa parte inicial, melhor seu pão vai ficar, tá? Pode confiar. Tem perguntinha pra você, Opa, Léo. manda lá. Vamos colocar aqui na tela pra gente, da Ismênia Aires. Amo esse programa, parabéns pela dupla maravilhosa. Obrigada, Ismênia. Não perco. Posso usar na receita do pão chocolate tipo creme de avelã? Ah, não tem como. Não dá, você né? Você pode usar quando você assar o pão e passar o creme de avelã, né? Porque assim, Ismênia, quando você colocar algo líquido aqui, um creme de avelã, por exemplo, não vai perder um pouco do sentido. Você não vai conseguir sentir o creme de avelã. Esse é o problema. Por isso que é legal a gente colocar chocolates em pedaço. E aí dá. Mas o creme de avelã você pode passar depois que você fatiar o pão. Aí fica legal. Legal. Né? Mais uma perguntinha? Tem mais? Da Adriene, de Belém, Pará. Chefe Léo, um envelope de fermento tem 10 gramas. Vai dar certo mesmo assim? Desculpa, é que eu sou a louca das medidas e morro de medo de dar ruim. Amo as receitas e o programa. Beijos para você, Adrian, boa, gostei. Essa música é Adrian, boa. varia um pouco de fabricante para fabricante. Tem fabricante que tem 12 gramas de fermento. Essas Tá. 2 gramas não vai fazer tanta diferença não, tá bom? Pode ficar tranquila mesmo, pode confiar. Se o fabricante está falando que são 10 gramas e o outro 12, com certeza a potência dos dois é a mesma coisa, tá? Não se preocupa não. Pode colocar o de 10 gramas que ele também vai dar certo. Bom. Tá? Aí, Abi, aqui, gente, aí é desenvolver, tá? Você vai pelo menos na mão, você vai mexer essa massa pelo menos uns 10 minutos na mão. Tá. Isso é muito importante, foi o que eu falei. Se você não fizer isso, o pão não vai dar certo e aí você vai ficar triste comigo, vai brigar comigo. Vai mandar mensagem no Instagram. Vai brigar comigo, E a meu gente pão vai não ficar deu mal falado certo, na internet. mal falado nas vizinhanças. Aí e eles não vão tá falar certo, assim, não, vão ter viu? que acabar com aquele programa lá. Porque meu pão não Ó. dá certo. Então você precisa fazer isso, tá bom? Você precisa desenvolver bem o pão. E aí vai A gente- fazer a primeira fermentação, chefe? Primeira fermentação. Depois que ele tá bem lisinho, você viu que a massa tá bem lisinha, bem enxuta, você conseguiu limpar toda a sua tigela ali com o próprio mexer da mão ali, você conseguiu limpar tudo. Quando vê que ela tá bem bonita, aí sim, você coloca para descansar na mesma tigela. Passa um pouquinho de óleo dentro da tigela que facilita o crescimento também, tá? Isso é legal. Pode cobrir com plástico filme ou com pano e coloca num lugar morno. Tá. Se estiver fazendo frio na sua cidade, acho que no Brasil lugar nenhum tá fazendo frio esses dias, frio, né? frio não vai estar. Mas se estivesse fazendo frio na sua cidade, vai demorar um pouquinho mais para crescer. Mas se estiver um pouco mais quente, mais ou menos ali de 20 a 30 minutos ele já sobe e fica muito bonito. Legal. Essa é a primeira fermentação, ela tem que ocorrer. Depois da primeira fermentação, que eu já tenho aqui, ó, já tenho uma fermentadona aqui. E olha como fica bonita. Fica mesmo. Massa muito bonita, né? Bonita, Ó, a cor é bonita. aqui, ó. E a gente precisa matar a fermentação. Obrigado. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, ó, para ajudar. Matou a fermentação. Para quê? Para que o pão venha mais forte, para que ele tenha mais força. Aí sim você pode pegar o chocolate. Olha só como uma Nossa, fermentação com açúcar mascavo
parece um pouco, lembra um pouco o aroma de uma cerveja, que é uma fermentação, né? Parece um pouquinho o aroma de cerveja. A fermentação é isso, viu, gente? Dê esse aroma gostoso aí. E aí, ó, você pode colocar o chocolate picado ou em gotas, que eu usei o nosso chocolate que a gente ganhou esses dias aí, que é espetacular, de Campos do Jordão, muito legal mesmo. E aí você vai misturar tudo isso aqui, ó. Mistura aí, faça aí, envolva bem o chocolate na massa, desse jeitão, ó. Não tem problema, tá? Ela vai fermentar de novo, então essa fermentação ela morre, mas ela volta de novo com muito mais potência. Ó, feito isso, a gente vai pegar, dividir Tá mais forte. ou menos. Tô forte, você viu, menina? Até mexeu o negócio ali. Tá pensando o quê? Tá É forte, academia. chefe. Academia. Ó, vou dividir em 3 bolinhas. Vou fazer aqui, tipo uma cobrinha, né? Ó, desse jeitão. Vou ver se eu consigo. Tá aqui, vou fazer 3. Pronto. E a gente vai agora fazer o quê? A gente vai trançar esse pão, tá? Vamos trançar esse pão aqui. Deixa eu fazer aqui. Tá grudando aqui, menina. Aí. Com a farinha, né? Agora foi, mais ou menos, mas foi. Ah, dá bastante, daí 3 vai dar desse grandão? Se você... A receita que eu tenho, dá pra fazer um pão grande desse Grandão, aí. tá. Um pão grande dá pra fazer tranquilo, tá? Não tem problema, ó. Vou fazer mais um pouquinho aqui, vamos separar. E aí você vai fazer o quê? Você vai trançar o pão, ó. Vou fazer um pequenininho aqui só pra você entender na sua casa. Junta aqui as 3, desse jeito, aí você vai trançar como se fosse fazer uma trança de cabelo, né? Coloca pra cá, põe esse no meio, vai trançando até que ele fique este pão mais ou menos assim, um pouco maior, claro, você vai na sua casa com paciência, vai esticar bem, vai fazer umas cobrinhas maiores, vai fazer o trançado melhor, mais bonito do que o meu, claro, porque você vai ter mais tempo do que a gente tem, não vai precisar correr tanto, tá? E aí você vai colocar isso aqui numa assadeira, que eu tenho aqui embaixo, vai passar ovo na assadeira, sempre ovo nesse caso, também não passe só gema, porque vai chegar com uma coloração muito mais rápida do que a gente quer e o seu pão pode ficar cru. Vai passar gema assim. E aí o que você vai fazer? Você vai levar para assar num forno pré-aquecido já, bem quentão. O pão também precisa de um forno quente. Vai assar por aproximadamente ali de 20 a 25 minutos a 180 graus, tá? Aí ele vai ficar aquela cor bonita. Não corte esse pão quente, porque ele ainda tá assando. Isso é muito importante, tá, gente? Não corte o pão quente. Eu sei que você gosta de pão quente, acho que todo mundo gosta, né? Mas depois você dá uma esquentadinha. Mas tenha paciência, não corte quente porque a fermentação não ocorreu ainda e isso pode pesar no seu estômago e pode fazer mal pra você, pode dar azia, enfim, entre outras coisas. Tá. Certo, Abi? Certo. E aí, deixa fermentar. Eu já tenho aqui até um fermentado que eu vou mostrar pro pessoal, ó. Tá vendo aqui? Mais ou ele menos cresce isso. bem, ó. Cresce, gente. Isso aqui fica aqui, tá? Podem ficar tranquilos, ele cresce bem, ele fica muito bonito. E aí sim você vai levar pra assar. Aqui, ó. Olha só, dá uma zoiada. Olha que maravilha. Vamos pegar esse aqui, ó. Cortar aqui o nosso pãozinho de chocolate. Nossa, muito bonito esse pão. Castanhas. Uau. Olha que Bonito demais, hein? Bonitão, né? Demais. Gostei também. Pedacinho pra Biane. Tá na mão. Nossa, olha, tá muito E um macio, pedacinho gente. para a minha pessoa. Olha só. Nossa, que delícia. Fica bom, não fica? E assim, não é doce. Isso que é legal. Não é doce, não é um pão muito doce. Macio. Nossa, que delícia de pão. Gente, eu Muito amei. bom, hein? Muito bom. Maravilha.